Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso episódio de número 54, vamos falar sobre o tema curatela. Trouxemos para conversar conosco, para dialogar conosco, o Dr. Elton Fernandes, que já esteve conosco para falar sobre golpes e retorna hoje para falar sobre curatela. Eu vou apresentar ou reapresentar o Dr. Elton para quem ainda não conhece, e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Elton Fernandes é advogado, professor de Direito da USP de Ribeirão Preto, da Escola Paulista de Direito e do Instituto Luiz Mário Moutinho, em Recife. Cursou especialização em Direito da Medicina na Universidade de Coimbra e Processo Civil na PUC. Doutor Elton, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Vida, no nosso episódio 54. Agradeço a sua participação. E agradeço também a Cida Costa, que é parceira da Gerovida, que nos ajudou aí com as perguntas para fazer sobre hoje, sobre curatela. Então vamos lá, o que é curatela, doutor Elton? Wanda, deixa eu começar agradecendo, porque é um prazer para mim estar com você, estar com a Cida, fazer parte. Sabe que o Guimarães Rosa dizia que é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder colaborar. Bom, vamos lá. A curatela é um instituto jurídico que visa proteger os interesses daquela pessoa que não tem como exprimir a sua vontade, que não tem como responder por si. O que quero dizer com isso? A gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que está acamada, que não consegue exprimir os seus desejos, a sua vontade, ela não consegue gerenciar os seus bens, mas nem só a questão dos bens. A pessoa pode ou não ter bens, mas às vezes a pessoa não consegue exprimir o seu desejo, dizer, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e ela precisa que alguém tome decisões por ela. Então, vamos pensar, por exemplo, né, quando a gente pensa em criança, a gente pensa no conselho tutelar. Então, a criança ela é tutelada, né? O maior, né, quem tem 18 anos ou mais, pode ser curatelado. Então, diferente da criança que é tutelada, o maior pode ser curatelado. A curatela, então, via de regra, ela é destinada aos maiores. Por que via de regra? Porque tem uma exceção de quando a criança que ainda nem nasceu, tal, que não é muito nosso foco. Então, assim, a curatela é destinada àqueles que têm mais de 18 anos e que, por uma causa, seja transitória ou seja definitiva, não conseguem exprimir sua vontade. No cotidiano da advocacia, é comum acontecer a necessidade de se mover uma curatela. Por exemplo, às vezes me procura uma família e fala assim, Elton, eu preciso mover uma ação contra uma operadora de saúde para um parente meu que está gravemente enfermo, precisa de home care, por exemplo. E eu digo, alguém tem procuração dessa pessoa? Não, ninguém tem procuração. Então, aquela pessoa vai me contratar como? Ela está acamada, ela não tem, às vezes não está lúcida, não tem condições de me contratar. O que a gente faz, então? Vai ter que fazer uma interdição, né? Vai ter que fazer o que o código chama de interdição. O Código de Processo Civil chama de interdição, e curatela e interdição vão ser sinônimos para a nossa situação aqui, para a gente dizer, alguém vai tomar, às vezes, e cuidar dos interesses daquela pessoa, enquanto aquela pessoa não consegue se manifestar. Ou seja, se for uma causa transitória, vamos imaginar que alguém, sei lá, entrou em coma, mas pode ser reversível essa situação. Quando essa pessoa volta a si, quando ela consegue retomar a consciência, ela então volta a ter a capacidade dos atos da vida civil e acaba a curatela. Então, a curatela não necessariamente é definitiva, tá? Acho que expliquei um pouquinho, né? Sim. Então, para entender a diferença entre curatela e tutela, é o mesmo processo, só que a tutela é para menores e a curatela é para maiores. Seria isso? Podemos pensar nisso, porque quando a gente fala, né, quando a gente fala de uma criança, a gente está falando que alguém vai ter que tutelá-la, né? Alguém vai ter que cuidar dos interesses daquela criança, mas a gente pensa, por exemplo, no conselho tutelar, né, que faz a fiscalização e que diz o melhor interesse do menor. O curador, quando a gente fala de uma curatela, a gente está falando de alguém que tem mais de 18 anos, nasceu, tem mais de 18 anos,
E aí a gente está falando, então, de um curador. Tem uma hipótese de curatela para crianças que ainda não nasceram, mas estão lá no ventre da mãe, mas a mãe tem uma situação, é muito específico e muito... não é o nosso foco. Então, assim, o curador, via de regra, é quem tem mais de 18 anos, tá? Então, essa diferença a gente pode fazer com segurança. E quais são as regras para se fazer uma curatela? Bom, isso é muito importante porque a primeira das questões é que essa pessoa, né, que vai ser curatelada, vamos pensar, essa pessoa que vai ser interditada, né, vamos pensar assim, ela não consegue, então, por uma causa permanente ou transitória, exprimir sua vontade, cuidar dos atos, exercer os atos. Vamos pensar que ela tem um imóvel para alugar, estava em vias de ser alugado esse imóvel, ela tem que alugar o imóvel, né? Como é que vai fazer? Quem vai assinar aquele contrato? Ela precisa contratar alguma coisa, ela precisa contratar um advogado, que seja, né? Então, assim, o que vai acontecer? A lei, por exemplo, ela estabelece uma ordem de pessoas que podem promover a curatela. Vou ler aqui para você. 1, cônjuge ou companheiro. 2, parentes, né? Ou, eventualmente, tutores, pessoas que estavam ali sob a responsabilidade, já com a responsabilidade, por exemplo, de cuidar daquela pessoa, daquele que era menor antes e agora passou a ser maior. Pelo representante da entidade em que se encontra abrigado e interditando. Então, por exemplo, vamos pensar que essa pessoa está lá num determinado local do Estado, numa casa do Estado, né? Uma casa de repouso, por exemplo. Por exemplo, entende? Então, essa pessoa pode fazer. Aí tem mais um, pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público também poderia fazer. E aí diz que a legitimidade, né, quer dizer, a prova de que a pessoa é parente daquela outra, de que ela tem ali um vínculo, um desses vínculos, é estabelecida no momento em que você propõe a ação judicial. Então, a regra é cônjuge, companheiro, parente, né, parentes próximos sempre, e aí, claro, depois disso a gente vai caindo ali para as outras situações em que até o Ministério Público poderia mover essa ação. Eu costumo dizer o seguinte, Wanda, as pessoas movem a ação de curatela basicamente por 2 motivos, por amor ou por interesse, né? Assim, geralmente, graças a Deus, mais por amor do que por interesse. Mas a justiça não consegue fazer essa acepção. Então, a justiça vai sempre tomar muito cuidado e ter muita cautela. Será que essa pessoa está querendo ser o curador da outra pessoa? Por qual razão? Porque, note, às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas que burocracia essa justiça tal. Mas existem casos, por exemplo, vou dar um caso que eu fui consultado já. Já fui consultado num caso, por exemplo, em que um sobrinho queria fazer a interdição da tia, dizia, minha tia não tem filhos, minha tia não tem marido, eu que cuido da minha tia, e eu queria fazer a interdição dela. Muito bem, você tem outros primos, né? Outros legitimados, então? Ou ela tem irmãos? Não, ela não tem mais irmãos, só tem sobrinhos. Quantos sobrinhos vocês são? 17. E eu falei, puxa, e só você cuida dos interesses da sua... Não, a gente é muito próximo, mas eu queria muito poder vender um imóvel dela já, tal, porque eu já tenho comprador para esse imóvel. Então, o que pareceu ali naquele momento foi que aquele sobrinho, olhando para uma debilidade da sua tia, queria se aproveitar dessa fragilidade para alienar, para vender um imóvel que interessava muito a ele, já ia vender aquilo para alguém, a fim de, claro, alijar ali os demais herdeiros, né, os demais primos dessa história. Isso é uma prova inequívoca de interesse, né? Queria mover uma ação por interesse. Nós nem movemos a ação, porque, note, como é que eu vou justificar para um juiz que a tia dele precisa vender um imóvel se ela tem muito dinheiro na conta, né? Que razão ela teria para vender esse imóvel? Então, assim, a justiça vai olhar para isso. Por que você quer se desfazer desse imóvel? Por que você quer se desfazer desse patrimônio? Qual é o teu interesse nisso, né? Agora, existem outras situações, por exemplo, em que é o amor, né? É puramente amor. É um parente, um filho cuidando do pai, cuidando da mãe. Infelizmente, muitas vezes, até uma mãe ou um pai cuidando dos interesses de um filho que se acidentou, que não consegue mais exprimir sua vontade,
e ele precisa, por exemplo, resolver questões no banco, no INSS, ele precisa resolver questões do cotidiano, tem carro para vender, tem, enfim, questões aí. Essas situações todas vão ser levadas para a justiça, porque, note, para que você venda um imóvel de alguém, você vai precisar de uma autorização judicial. Você vende um carro de alguém, qualquer coisa que você quiser vender daquela pessoa que está ali curatelada, né, que está interditada, precisa de autorização judicial. E a autorização judicial, conseguir a autorização judicial não é simples, porque os juízes exigem que você demonstre por que você quer vender, qual é a razão, o que você vai fazer com aquele dinheiro. Você vai ter que vender ou vai ter que deixar aquele dinheiro depositado e pode ser fiscalizado o emprego daquele dinheiro. Então, assim, dá trabalho, dá tanto trabalho que, em geral, as pessoas movem por amor. Quem move por interesse acaba tendo bastante dificuldade nesse caminho todo aí. Então, assim, a curatela é um instrumento importante, jurídico importante, para que a gente possa cuidar daqueles que, infelizmente, num primeiro momento, pelo menos, não podem se exprimir. Agora, uma questão que eu acho que é bem importante de dizer para aquelas pessoas que estão nos ouvindo é assim: se for possível, se você confia muito em alguém, e isso não depende da idade, Wanda, porque, note, vou contar uma coisa. Eu tenho uma procuração, a minha esposa tem uma procuração minha com amplos poderes para ela poder fazer uma série de coisas que ela bem entender. Vender carro, mexer em banco, enfim, fazer tudo o que for necessário. Por que eu fiz isso? Porque se alguém tem uma procuração sua, e aí a procuração por instrumento público, né? Você vai lá no cartório de títulos e documentos e fala: quero fazer uma procuração com amplos poderes para fulano, para meu filho, né? Toma cuidado, isso é sério, né? Então tem que fazer com alguém que confia muito, muito, muito mesmo. Você pode até estabelecer prazo para essa procuração ou não, falar vale para Foi sempre. isso que eu pensei agora, né? Que você pode, de repente, você tem uma confiança em alguém, você faz uma procuração. Eu pensei assim, mas será que pode? Depois eu posso. Pode, Pode, pode né? revogar, pode Certo. depois falar assim: ó, agora já vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que sabe que vai ser internada, que vai fazer uma cirurgia delicada e que por o pós-operatório é muito difícil, vai ser uma recuperação lenta e ela vai ficar ali um tempo, certamente. Ela pode deixar uma procuração, olha, vou deixar uma procuração para 15 dias, um mês, Uhum. sei lá. Ou ela pode deixar, e aí depois de 15 dias, um mês, perde a eficácia essa procuração. Ou ela pode deixar uma procuração sem data. E aí ela revoga, depois que ela estiver bem, ela vai lá no cartório e revoga. E é bem simples fazer a revogação disso. É simples, não é nada muito complexo, não. Então, você pode hoje ir lá e fazer. A procuração, ela evitaria que você tivesse que mover uma ação de curatela contra aquela pessoa. Por que ela evitaria? Porque se alguém já foi nomeado como legítimo representante daquela pessoa, tudo bem, pode-se usar essa procuração, então, para manejar essas situações todas da vida. Agora, não tendo a procuração por instrumento público, certamente a curatela vai ser um meio bem eficaz de poder resolver isso, mas muito mais burocrático. Por isso, de quem puder evitar isso, né, tenho condições de fazer uma procuração por instrumento público não é barato, mas também não é nada irreal, assim, deve estar falando de uns R$ 250, alguma coisa nesse sentido, eu imagino. Quem Uhum. puder fazer uma procuração por instrumento público é recomendável, porque isso evita muita dor de cabeça ali e tal. A pessoa que vai dar a procuração por instrumento público pode definir quais são os poderes que aquela pessoa terá. Aquela pessoa vai poder contratar advogado, vai poder mexer em banco ou não vai poder mexer em banco, ela vai poder vender meu imóvel ou não vai poder vender meu carro ou vender carro não. Uhum. Quem vai dar a procuração define os seus limites, define aquilo que a outra pessoa poderá ou não fazer em seu nome, tá? Uhum. Então, assim, para a gente pensar na curatela, eu sempre digo, é importante, se todo mundo puder ter alguém em quem confia para deixar ali uma procuração por instrumento público, vale muito a pena. E você falou que a maior parte das vezes, da sua experiência, as pessoas fazem essa curatela por amor e não por interesses. Você deu alguns casos, alguns exemplos, assim, mas de modo geral, assim, quando uma pessoa ela
deve começar a pensar nessa possibilidade de curatela de alguém da família? Geralmente eu costumo dizer o seguinte: precisa ser muito necessário mesmo. Não vale a pena fazer isso de uma maneira, se não for de fato, não tiver uma utilidade prática. Vamos pensar naquela pessoa, por exemplo, que está acamada, mas não tem bem, não tem renda, ela não tem nada, ela está acamada, mas ela não tem nenhuma situação em que demande que alguém se responsabilize por um ato dela. Eu não recomendaria fazer, porque, claro, uma curatela pode ter custo, mas mais do que isso, a ação de curatela envolve que você fique prestando contas a um juiz de cada centavo que aquela pessoa gasta. E a gente sabe, na vida, no cotidiano, nas nossas vidas, né? Muitas vezes você pode ter seu pai, sua mãe, que você vai pagar coisas, vai usar ali diligentemente o dinheiro, vai lá, vai pegar, vai passar o cartão de débito, paga não sei o quê. As pessoas, elas estão vivas, elas dão gasto, é natural isso também. Então, assim, se não for uma situação de preciso mover uma ação, preciso resolver um problema no banco, preciso alugar um imóvel, preciso despejar um inquilino, preciso tomar uma medida muito prática em que eu não tenho poderes para fazer isso, aí tudo bem, vale a pena fazer a curatela. Mas fora dessas situações em que é estritamente necessário, eu não recomendaria mover uma ação de curatela só por uma coisa que pode ser contornável. E a procuração por instrumento público pode contornar muitas dessas situações onde talvez nem seja necessário mover uma ação de curatela. E na sua experiência, você tem muitas pessoas que procuram a curatela? A curatela não é a ação mais comum que a gente faz, mas ela, infelizmente, é bastante necessária, porque a gente não tem cultura de deixar alguém nomeado com poderes para tomar decisões por nós, né? Eu posso pensar, por exemplo, nos meus pais, que já são idosos, eu nunca cuidei disso com eles, também porque são temas ainda muito tabus, né, Wanda? A gente não costuma falar muito disso. O que acontecerá, nem nós que somos às vezes um pouco mais jovens e que acontecem coisas conosco, né? Assim, pessoas se acidentam, caem, morrem, enfim, têm traumas. Então, a gente não costuma tratar muito bem dessas questões como se fosse um tabu. Não vamos falar disso porque pode atrair, é melhor não falar dessas coisas, tal. E a gente precisa tratar disso, a gente precisa tratar abertamente, né? Eu falo, médico e advogado, né, precisam falar abertamente possibilidades, riscos. Olha, gente, façam a procuração, se for possível, para alguém, desde que você confie muito na pessoa, porque, note, é importante pensar, você está dando para a pessoa que você vai outorgar uma procuração um poder muito amplo Sim. sobre a sua vida, sobre os seus bens. É preciso tomar muito cuidado com isso, sabe? Então, assim, esse cuidado precisa ter. Tem que pensar muito bem mesmo. Será que como essa pessoa conduz a vida dela? Quanto aquela pessoa gosta de mim, né? Porque aí são avaliações que você vai tendo que fazer para decidir o que você quer, se você vai dar para alguém ou não a procuração. Mas, assim, eu só recomendo que se faça se for estritamente necessário. Não é tão comum, porque a gente ainda, no dia a dia, muitas vezes, o filho acaba indo lá e pega o cartão do pai e passa no débito, resolve essas questões, ainda mais agora com internet banking, aplicativo de celular, as gerações acabam resolvendo isso. Sim. Mas é uma ação importante e que é trabalhosa, porque todo santo ano, Wanda, você precisa prestar contas para o juiz do que aquela pessoa recebeu naquele ano, do quanto ela gastou naquele ano, né? Com o que foi gasto o dinheiro da pessoa, como é que você empregou aquele dinheiro. E você precisa juntar nota fiscal, guardar tudo. E tem coisas das quais não é maldade, não, mas não é nem intuitivo que a gente fique guardando, né? Notinha de bobeira, tal. Né? Não é muito intuitivo isso. E precisa guardar. Todo santo ano você precisa prestar contas. Então, assim, se puder evitar, evite. Evite, porque é uma ação que não tem... As pessoas não sentem prazer, pelo contrário, é doloroso lidar sabendo que quem a gente ama, né? Porque se é mãe, pai, cônjuge, a gente ama. E aí é doloroso saber
que aquela pessoa não consegue falar o seu desejo, tocar a sua própria vida e que alguém precisa decidir sobre ela. Então, podendo ser evitado é sempre melhor. Você falando agora sobre não conversa sobre isso é muito interessante, porque acho que faz uns 4, 5 dias, final de semana, né? Nós conversamos, eu e meu esposo, a gente conversando sobre essa questão, assim, se você morrer, o que a gente vai fazer? Porque a gente tem uma casa, então a casa é nossa, nós não temos filhos, e a gente conversando assim, então a gente fez um acordo, se quem ficar, né, quem morrer primeiro, o que ficar vai fazer tal. A gente até apertou as mãos assim, fizemos um acordo do que a gente faria depois que o outro partisse, né? E foi muito interessante porque você falando que as pessoas não conversam, a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre essa quebrar esse tabu realmente de falar sobre essas questões que são realmente importantes, porque depois acontece e aí, né? E agora as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer, né? Pois é. É importante. Você sabe que eu e minha esposa também temos o mesmo trato, assim. A gente já falou um com o outro, assim, ó, o que vai ser, né? A gente tem muita preocupação, assim, se acontecer alguma coisa, ela brinca, ela fala assim, ó, o plano de saúde do meu pai e da minha mãe, você precisa, e quando você puder pagar, você paga. Eu, não, combinado, os meus também. Então, a gente já fica meio que combinando um com o outro como vai ser caso o outro não esteja ali. É claro que é uma brincadeira, a gente espera que isso não demore muito, um dos dois em algum momento da existência, né, vai partir, mas a gente espera que isso aconteça daqui 100 anos para ser rápido. É verdade. Mas, né, as coisas fogem às vezes do nosso controle. Então, ter esse diálogo é importante. Agora, ter o diálogo é importante, mas às vezes tomar essa atitude prática, porque às vezes também, eu fico colocando o seguinte, às vezes o pai vai falar com o filho, não, tal, e às vezes lidar com isso, o filho, às vezes, lidar com essa sensação de finitude do pai ou da mãe é muito dura, né? É uma situação dura. Lidar com a finitude é muito difícil, né? Porque a gente sabe que, pelo ciclo, os pais tendem a ir antes, tal. Às vezes o filho não quer falar disso, né? Mas, olha, te contar uma coisa. Se o filho não quer falar disso, tudo bem. Você confia no filho suficientemente? Confia. Basta você ter o nome e o CPF, basta ter o nome e o CPF, você pode ir sozinho no cartório, faz a procuração para o filho. O filho não quer falar disso, não tem problema, basta que o filho saiba, você não precisa falar disso comigo, mas saiba que está aqui um documento, tal, entende? E qualquer coisa, procura na gaveta, lá tal, que vai estar ali. Acabou. Às vezes, né, é duro para o filho lidar com a finitude pela quantidade de amor envolvido, lidar com a finitude, mas às vezes é um caminho, não precisa. Importante, então, dizer, a pessoa que vai representar na procuração, que vai receber os poderes da procuração, ela não precisa concordar, não obrigatoriamente. Ela pode simplesmente, assim, você confia muito no seu filho ou na sua filha, pode deixar lá na procuração, tal, para o instrumento público, acabou, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá, e aí agora só para finalizar, assim, então eu entendi, a gente, né, todo mundo que está assistindo entendeu, né, que se for possível fazer essa procuração, né, resolver de formas mais amenas, mais harmoniosas, mais fluentes, sem ter que fazer todo esse processo. Mas caso realmente seja necessário, tentou-se de tudo e não tem que realmente fazer esse processo de curatela, né? Qual que é o processo, assim, né? Quais são os profissionais, quais são os órgãos que as pessoas precisam buscar? Perfeito. Se a pessoa, por exemplo, ela tem, vamos pensar, se você tem um parente, né, seu que precisa fazer a curatela. Nesse caso, idealmente seria procurar um advogado, ou na impossibilidade de você contratar um advogado, você então pode recorrer, por exemplo, à Defensoria Pública. No estado de São Paulo, a gente até tem também a OAB, que para aquelas pessoas com baixa renda, que a Defensoria Pública acaba não conseguindo absorver toda essa demanda, podem também alguns advogados serem nomeados para cuidar dos interesses dessas pessoas. Então, assim, você pode procurar um advogado. Um advogado, sem dúvida nenhuma, seria o primeiro caminho. Agora, vamos pensar numa situação onde você sabe da existência de alguém que está em casa, que não tem mais parentes, não tem parentes próximos, ou você não conhece nenhum parente daquela pessoa, e você fala, a pessoa acabou de ser internada num hospital, sei lá, e você fala, não consigo encontrar parente nenhum. Idealmente, seria comunicar ao Ministério Público.
para que o Ministério Público, então, pudesse tomar a frente disso. Tá? Esse seria o caminho ideal, procurar um advogado. Agora, você vai procurar um advogado munido do quê? Você vai procurar um advogado munido de um relatório médico, um documento médico que ateste que essa pessoa com quem você deseja fazer a curatela dessa pessoa não consegue, então, exprimir a sua vontade. Ela está, como a gente fala, ela incapacitada de exercer os atos da vida civil. De posse desse documento médico, desse atestado médico, então pode-se mover uma ação judicial. Elton, mas vai mover a ação judicial. E se esse relatório médico for mentiroso? E se ele for falso? Né? Como é que faz? Olha, gente, quando essa pessoa for o curatelado, interditado, como a gente diz, ele vai ser citado dessa ação judicial. O oficial de justiça vai até essa pessoa e vai tentar certificar se é verdade, se não é, em que estado ele encontrou aquela pessoa. Ele vai perguntar, por exemplo, dona Maria, seu Zé, que dia que é hoje? O senhor lembra? Sabe quem eu sou? O senhor me conhece? Sabe que país está? Vai tentar entender um pouco de como essa pessoa responde, tá? E detalhe, dentro do processo, o juiz vai exigir, por exemplo, que seja nomeado um perito, um médico, que faça a avaliação dessa pessoa e que, então, com a avaliação dessa pessoa, ele decida em definitivo se essa curatela vai ser mantida, não vai, se ela é necessária ou se não. Ou seja, se for um caso falso em que alguém está tentando, essa pessoa que vai receber essa ação judicial vai poder se defender, vai poder dizer não é bem assim, eu não estou incapacitado, eu consigo, olha, isso aqui estão engendrando aqui para tentar tomar meu dinheiro. Ela vai poder explicar essas questões todas sem dúvida nenhuma. Muito bom, muito esclarecedor, né? Aprendi bastante sobre esse assunto. Gostaria de deixar uma mensagem final antes da gente encerrar, doutor Elton? Olha, eu sempre digo o seguinte, gente, de médico e advogado a gente espera nunca precisar, e tomara que não precise mesmo, né? Mas reflita muito sobre essas questões. Se tiver um dinheirinho aí sobrando tal, e alguém que você ame, confie muito na pessoa, porque tem que ser as duas coisas juntas. Não basta só amar se não confiar, não basta se falar assim, eu confio, mas não tenho relação com aquela pessoa. Cuidado também, porque tem que ter uma relação, né, de proximidade. Pense em fazer uma procuração por instrumento público para essa pessoa. Basta ir em qualquer cartório de títulos e documentos mais próximo da sua residência e esse cartório vai fazer, então, esse documento, deixando poder. Eu desejo que vocês vivam muito, tenham muita saúde, muito sucesso, que a curatela passe longe da vida de vocês, mas é importante conhecer direitos para que, na hora exata que for preciso, a gente possa acioná-los. E muito obrigado mesmo, Wanda, pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar com você. Imagina, nós que agradecemos muito. Foi excelente, doutor Elton. Muito obrigado mais uma vez. E é isso então, pessoal. Agradecemos imensamente a sua participação no nosso episódio 54 do Diálogos da Gero Vida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gero Vida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!